Oi, pessoal. Então, temos falado bastante nas últimas aulas a respeito de calor e de temperatura. Tinha comentado com vocês anteriormente que o calor ele pode ser transmitido de um corpo para o outro. O que a gente vai ver na aula de hoje é como o calor pode ser transmitido, quais são as formas em que o calor é transmitido. Nós temos três formas principais, então atenção aí. A condução é uma forma de transmissão do calor que acontece a partir da agitação das moléculas que vai passando de uma molécula para outra. Um exemplo cotidiano de como a condução funciona é ao assar um alimento. Então a pessoa coloca um alimento lá na forma e o calor da chama do fogão passa para o metal da forma e do metal passa para o alimento. Ou seja, o calor ele está sendo transmitido molécula por molécula. E é por isso que quando a pessoa vai remover a forma do forno, ela não pode pegar com as mãos nuas. Senão o que vai acontecer? Ela vai acabar queimando as suas mãos, porque o calor vai passar da forma para a mão. Por isso, tem que se tomar cuidado. A condução, pessoal, ela, para acontecer com eficiência, ela necessita da presença de um chamado material condutor. Então, os metais que são utilizados para se cozinhar, tanto nas panelas, frigideiras, formas, eles têm que ser materiais que conduzam bem o calor, senão o alimento vai ter dificuldade em ser assado. Agora, existem alguns tipos de materiais que são chamados de materiais isolantes, ou seja, são materiais que não conduzem bem o calor. E esses materiais também têm a sua importância, como por exemplo aqui na primeira imagem da página 33. Nós temos aqui um bombeiro em ação. Como um bombeiro, ele, por conta do seu ofício, ele vive em locais que são muito quentes, ele tem que ter uma proteção contra o calor. Por isso, as suas roupas são feitas de materiais isolantes, para que o calor demore a afetar o seu corpo. Um outro exemplo de material isolante que é bastante utilizado é o neoprene, que é utilizado pelos mergulhadores, ou seja, são roupas que são utilizadas para que a pessoa possa mergulhar em águas mais frias e não entre em hipotermia, mantendo o calor no seu corpo. O que acontece? Quando uma pessoa mergulha em uma água muito fria sem estar protegida, o que acontece? Quando uma pessoa mergulha em uma água muito fria sem estar protegida, ela começa a perder calor para o ambiente. É só lembrar daquela aulinha anterior sobre equilíbrio térmico, né? O calor tende a sair do corpo mais quente e ir para o corpo mais frio. Agora, se a pessoa utiliza um material ao redor do seu corpo que é um bom isolante, o calor tende a se manter no corpo e ele vai se perdendo uma velocidade mais lenta. Aqui no final da página 33 nós temos algumas atividades que podem ser resolvidas utilizando o material visto até então. Vamos virar aqui na página 34. A segunda forma de transmissão do calor ela é chamada de convecção. Então a convecção ela acontece nas massas de ar. O que acontece? O ar, quando ele esquenta, ele tende a subir. As moléculas que estão presentes no ar, quando elas ficam quentes, elas sobem. Quando elas chegam até uma determinada altitude, elas esfriam e descem. E aí o ciclo se reinicia. Essas moléculas se aquecem novamente, sobem, novamente esfriam e descem, formando as correntes de ar. Essas correntes de ar são muito utilizadas, por exemplo, por pássaros. Alguns pássaros se aproveitam das correntes para ganhar altitude, aproveitando o calor quente que está subindo. E também existe uma outra forma de utilização da convecção, que é pelos animais que possuem pelos no corpo. Alguns animais que têm pelos, eles têm como objetivo barrar a convecção, que é para evitar perder calor. Então, o que eles fazem? Eles arrepiam os seus pelos para que o ar que está ali entre seus pelos fique preso. E assim, então, o calor demora mais tempo a abandonar seu corpo. Você pode perceber quando que normalmente acontecem alguns arrepios no seu corpo. Quando a temperatura dá uma baixada, certo? Aí os nossos pelos ficam arrepiados. É uma tentativa de barrar o processo de convecção. Só que como nós não temos muitos pelos, pelo menos em comparação a alguns outros animais, como um urso, um macaco, esse processo para a gente não é muito eficiente. Mas para esses animais, funciona bem. Aqui no final da página 34 e no início da página 35, nós temos atividades que também podem ser resolvidas consultando o material que nós acabamos de ver. Por fim, pessoal, nós temos a última forma de transmissão de calor, que é chamada de irradiação. A irradiação é uma forma de transmissão de calor a partir de ondas eletromagnéticas e ela tem uma grande diferença em relação às formas que nós vimos anteriormente. Elas não dependem de nenhum meio para a sua transmissão, ou seja, elas podem atravessar até o vácuo, que é o que nós temos no espaço, a ausência de matéria. E é dessa maneira que a luz e o calor do Sol chegam até o nosso planeta.
Se não houvesse essa forma de transmissão de calor através de radiação, talvez a vida aqui na Terra não fosse possível, porque talvez o calor não conseguisse chegar até o nosso planeta. Então, pessoal, só que não é só o Sol que se utiliza dessa forma de transmissão de calor. Existem vários aparelhos do nosso cotidiano que também utilizam essa maneira, como por exemplo um forno de micro-ondas. E existe uma estrutura que é muito comum, principalmente por quem gosta de vegetais, de plantações, que chama-se estufa. Lembrando que a estufa é uma estrutura fechada, normalmente feita de vidro ou plástico transparente, para que a radiação solar entre. Quando a radiação solar entra dentro da estufa na forma de ondas eletromagnéticas, ela é absorvida pelas plantas, ela é absorvida pelos objetos que estão lá dentro, que devolvem, transformam essa radiação em radiação infravermelha. Só que as ondas eletromagnéticas conseguem entrar na estufa, conseguem atravessar o vidro ou o plástico, mas a radiação infravermelha não consegue sair. Ou seja, o calor acaba ficando preso dentro da estufa. Por isso que dentro da estufa é sempre quentinho, não importa a estação do ano, porque o calor entra, mas o calor não sai. Virando a página, nós temos aqui, tanto na página 36, quanto na página 37 e na página 38, atividades que podem ser resolvidas utilizando o material presente no capítulo. Atentem só para a questão número 1, que pode ser resolvida com o auxílio de um dicionário. Pessoal, encerramos aqui então o capítulo 3 e até a próxima.